Boa noite, Edson. O som tá bom aí? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Vec. Gente, vocês puderem responder para mim aí se vocês estão me ouvindo bem, para mim saber aqui se o áudio tá legal, se tá dando para entender, ouvir. Obrigado, Vec. Vamos esperar mais uns minutinhos aí, esperar dar 8 horas. O pessoal tá chegando ainda aí na sala.
Boa noite, Rosa. Bom, vamos dar andamento então ao nosso encontro de terça-feira aqui. Lembrando aí, quem quiser buscar uma água para colocar aí para fluidificar, né? Sempre ajuda os nossos irmãos espirituais, sempre nos ajudam à medida que é necessário e de nosso merecimento, né? Então, quem quiser ir buscar aí uma aguinha, espera um pouquinho. É bom deixar ao lado aí, durante a prece, sempre nós somos auxiliados, né? Bom, vamos começar então. Deu 8 horas. Vou fazer uma pequena prece aqui para a gente começar o nosso estudo. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Agradecer a Ele por mais uma semana que se foi, por mais um dia que se foi. Agradecer todas as oportunidades que nós tivemos para nos melhorarmos, para evoluirmos. Agradecer a oportunidade que nós temos de conhecer um pouco mais o Evangelho segundo o Espiritismo e os seus ensinamentos. E que os nossos irmãos espirituais possam nos intuir hoje, nos ajudar. E que as nossas águas possam ser fluidificadas com tudo aquilo que é necessário ao nosso corpo físico, ao nosso espírito, para que possamos, ao final dessa pequena reunião, receber um pouquinho dessa energia que os irmãos de luz têm para nos passar. Pedindo licença aos irmãos espirituais, vamos começar o nosso pequeno encontro de hoje. Muito obrigado. Então, pessoal, hoje é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 da Gênese. O capítulo 3 é sobre o bem e o mal. Para quem, se tiver alguém que não está tão familiarizado assim, o que é a Gênese? Tá? O Espiritismo ele é, vamos dizer assim, fundamentado ou estudado em cima de 5 livros. Né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e acho que minha internet caiu. Não, voltou. Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Céu e o Inferno e o livro A Gênese. O livro A Gênese foi um livro feito que trata bastante das questões iniciais, né? Sobre várias questões iniciais, como elas surgiram ou por que elas existem, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o livro A Gênese, capítulo 3, o bem e o mal. A gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre a origem do bem e do mal. Né? Então, como é um livro que fala sobre os inícios, né, sobre os primórdios, é importante a gente entender um pouquinho os atributos, né, porque quando a gente for falar agora um pouco sobre o bem e o mal, né, um pouco mais até focado para o mal, sobre a existência do mal, a gente precisa entender que como ele surgiu. Então, primeiro pensando em Deus, né, e se a gente for pensar em Deus, ele sendo o princípio, né, de tudo que nós temos no nosso universo, e sendo Deus, ele sim, ele é de toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, ele é sábio, justo, bom, né? Esses são os atributos de Deus. E se Deus tem esses atributos para com ele, né? Não é possível o mal ter surgido de Deus, porque ele não tem isso como atributo dele para ele poder criar um outro ser que tenha esse mal, né? Então, isso é importante, que Deus não criou o mal, né? Não veio dele. E às vezes, né, a gente ouve comentar bastante, né, algumas outras religiões, fala sobre seres especiais, vamos tratar assim, né, demônios, satanás, enfim. Então, se não foi Deus que criou esse mal, né, será que o mal foi criado por algum outro ser especial, né? Vamos dizer que Deus é especial por algum outro ser especial? Então, o que a gente precisa pensar aqui, né, sobre o bem e o mal? Então, se Deus ele é bondade, algum outro ser criou esse mal?
para um outro ser criar esse mal, esse outro ser ele precisa existir. Então, se esse outro ser, para ele existir, ele passou a existir igual a Deus existe, ou seja, ele não se originou de Deus, ele é uma força tão forte quanto Deus. Imagina que tivesse um outro ser que fosse mal, né, e que o mal tivesse vindo dele e ele tivesse a mesma força que Deus tem. Isso não seria possível no mundo, senão a gente não teria evoluído no mundo. Se nós tivéssemos duas forças, né, divinas, vamos dizer assim, especiais, com forças antagônicas, ou seja, bem e o mal, uma contrabalancearia a outra e brigaria durante toda a existência e não haveria evolução. Então não tem como existir um outro ser voltado para o mal especial igual a Deus. Ora, então podemos pensar então que Deus criou esse ser especial? Também não é possível, porque como é que ele vai criar um ser especial que tenha como atributo o mal? Se ele, Deus, não tem o mal, então não tem como criar um ser especial que tem o mal. Então o que nós entendemos aqui? Que Deus não criou o mal da maneira como a gente imagina e que não existe um ser especial que tenha o mal como essência e propague esse mal. Não é isso, né? Então o que a gente precisa entender é que o mal que nós conhecemos, né, no nosso dia a dia, a gente poderia tentar dividir ele em dois tipos de maus, né? Um mal que o homem independe da vontade do homem, né? E um mal que sim depende da vontade do homem e do livre-arbítrio. Então vamos separar em dois. Então primeiro a gente vai falar um pouco do mal que não depende da vida do homem, né? Quais são esses males, né? Vamos chamar de males aqui que a gente que eu tô falando aqui. E que por nós, né, os homens ainda, quando eu falo homens é o ser humano, tá? Então, como o ser humano ainda ele não tem, por muitas vezes, a capacidade de distinguir realmente que é mal do que o que é, vamos chamar de uma dificuldade necessária, né? Nós, seres humanos, tendemos a dizer, a reclamar, a choramingar, né? Que coisas, que males acontecem com nós, né? Então a gente tende a fazer isso. E, e, e aqui eu estou falando daquele mal, né, dos males que o homem não consegue controlar. Né? Que tipo de mal que é esse que eu estou comentando aqui? São aqueles flagelos naturais, né? São coisas que acontecem em nossa vida que tem mais a ver com a ambiência, né? Com onde estamos, com dificuldades que nós passamos, coisas ruins que acontecem, que não está exatamente no nosso poder ali naquele momento de atuar sobre o que está acontecendo. Porém, esse tipo de mal, eles são extremamente necessários para a nossa existência e para o nosso progresso. E apesar de hoje a gente às vezes passar por alguma dificuldade e às vezes não entender por que aquela dificuldade, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui a nossa lembrança para o passado, e a gente não precisa ir muito longe, não, vamos voltar a 100 anos da existência. Né? 100 anos atrás, quantos males existiam no mundo que o homem não tinha poder de controlar? Né? Quantas coisas ruins aconteciam que o homem não conseguia atuar sobre ela? Né? Até mais para trás, vou dar um exemplo: a penicilina. Ela foi criada porque a humanidade passava por uma dificuldade, né, e males aconteciam, e fez com que o povo, usando o seu intelecto, né, criasse medicamento, criasse maneiras de sanear males que a geração daquela época tinha. Então, se a gente parar hoje para pensar e olhar para trás, a gente vai lembrar de muita coisa que anos e anos atrás era um grande problema social, inclusive, e esses males fizeram com que a humanidade progredisse.
Ou seja, se eles não existissem, o nosso progresso intelectual seria muito mais lento. Então, eu estou falando aqui da fome, estou falando da peste, eu estou falando de conflitos entre povos, né, entendimentos diferentes, coisas que nem agora a gente está passando, né? Covid-19, então é um baita mal aí que está acontecendo e que a humanidade não estava preparada para atuar sobre isso, né? Então vejam quanta movimentação, mobilização aconteceu, todos os países correndo atrás de vacina, a ciência tentando evoluir, tentando criar outras formas. Então, assim, esses males que por alguns momentos a gente passa por ele e chega a ter uma certa dificuldade de entender que hoje ele é grande, ele é um mal grande, mas que se a humanidade, né, como sociedade, conseguir atuar sobre ele, daqui 200 anos, 100 anos, quem tiver encarnado aqui na Terra vai falar, pô, você vê, nossa, lá em 2020, lá aconteceu um vírus lá, que, pô, esse viruzinho aí que agora a gente toma uma vacina quando nasce, né, a gente não sabe como é que vai ser daqui a 100 anos, mas questões críticas do passado, males críticos do passado foram necessários e foram de grande utilidade para que a gente pudesse progredir como ser humano, progredir o nosso intelecto, nos melhorarmos, né? E sermos seres melhores. Até as regiões do nosso globo, né? Muitas regiões eram extremamente inóspitas, ninguém conseguia morar, ninguém conseguia habitar, você não conseguia plantar, você não conseguia cultivar, ter criação de gado. Eram regiões que eram largadas porque ninguém conseguia transformá-las em habitáveis, né? E hoje muitas dessas regiões elas já são extremamente habitáveis, porque, né, apesar de toda essa criticidade da época aí que o clima trazia, as pessoas, a humanidade evoluiu, conseguiu dar condição, né, melhorou o intelecto. Então esses males são os males que a gente tem que enxergar como oportunidade. A gente tem que usar a palavra oportunidade. São males que são oportunidades. Eles estimulam o exercício da inteligência humana. Porque senão a humanidade não ia evoluir. O ser humano, se ele não tem problema para solucionar, ele não evolui. É assim que funciona o ser humano. Ele precisa ter problema, ele precisa ter situações desafiadoras, ele precisa ter situações que criem paradigmas, ele precisa ter coisas que desafiem para ele poder conseguir dar um passo à frente, se melhorar, evoluir e assim por diante. É sempre na dificuldade que o ser humano consegue criar algo científico, algo que socialmente evolui e assim por diante. Então, já que a gente falou desses males que são inerentes, né, do mundo e eles são extremamente importantes e necessários, vamos falar dos outros males agora, que esses sim são os mais críticos. E se a gente fosse separar aqui, assim como a gente separou em males que não estão na mão do homem, e a gente acabou de entender que esses males eles são muito mais focados para o progresso intelectual, né? Existem os males que sim estão na mão do homem e eles estão mais voltados para o desenvolvimento moral, que é o desenvolvimento do nosso espírito, o desenvolvimento de nós como seres puros no futuro que talvez seremos. Talvez não, seremos. Uns demoraram mais, outros menos, mas no final todos chegam no final da maratona aí. Então esses que são males dos homens, né? Que se a gente for parar para pensar hoje, eles são mais numerosos do que os males que vamos chamar aqui de naturais, porque os males naturais, né? A sociedade atuou muito sobre eles e conseguiu sanar um monte deles, né? Conseguiu transpor essa barreira de dificuldade. Agora, os nossos males, né, os males do ser humano, que aqui eu estou falando de vício, eu estou falando de orgulho, egoísmo, ambição, os excessos, né, para tudo, esses são os maiores males hoje que nós precisamos combater.
E são esses males, né, que o homem cria nele e acaba aplicando nos outros seres humanos. Esses males são os que geram guerra, né, gera calamidade, injustiça, a opressão do mais fraco perante o mais forte, né? São males que o homem tem dentro dele, né? Esses são os males mais numerosos aí. Então, pensando aqui, se Deus criou o homem, o Deus criou o homem para o mal? Não, Deus não criou o homem para o mal. Né? Deus criou o homem para o bem. E dentro da gente, dentro de cada um de nós, tem tudo que é necessário para que a gente consiga praticar o bem. Tudo. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. E tudo está gravado no nosso, no nosso espírito eterno. Então, todas as ferramentas que a gente vai precisar para que a gente possa, que nós possamos nos tornarmos espíritos mais evoluídos, está tudo conosco, tá? E Deus, constantemente, à medida que foi passando os anos, ele foi colocando para a humanidade alguns sinais, né? Ele foi trazendo para a gente, através dos messias que vieram, profetas, espíritos que encarnaram em épocas que eram mais difíceis para conseguir tentar esclarecer, moralizar, melhorar, depois pelas manifestações dos espíritos. Então sempre Deus veio dando sinal para a humanidade, né? Do que é, qual a ideia da evolução, qual a ideia de você evoluir moralmente, por que você precisa evoluir moralmente. Então, além de a gente ter isso dentro da gente, Deus sempre deu oportunidade de tentar esclarecer. E sim, vai chegar um momento na existência do ser humano, e a gente vê bastante isso, às vezes, nas sessões mediúnicas, que o mal cansa, o mal é desgastante, a pessoa viver para o mal, pensando em fazer o mal, né, desgasta, cansa. Por quê? Porque não é o natural da gente viver assim. Né? O ser humano, o espírito, ele vive bem, né? Ele vive mais leve, mais tranquilo quando ele vive voltado para o bem. Viver voltado para o mal, apesar de tudo que a gente ouve de pessoas que assim o praticam, ou de espíritos que assim o praticam, né? Que querem, que, né? Não, porque eu gosto, né? Mas chega um momento que o espírito não aguenta mais viver dessa maneira, né? Não consegue mais. E aí é nesse momento, através do livre-arbítrio que o espírito tem, que ele vai tentar buscar o bem, né? Que ele vai tentar mudar. Porque esse é o objetivo final. Né? Quando eu falei lá da jornada, todo mundo vai caminhar e vai chegar no mesmo lugar lá no final. Todo espírito nasceu ignorante e vai chegar ao estado de um espírito puro. Uns demorarão mais, outros menos. E a questão da vida, da existência para o bem e para o mal influencia demais. Né? Por isso que chega uma hora que o espírito que está vivendo para o mal, ele já não consegue mais viver dessa maneira. Ele precisa mudar, né? E mudar para o bem, e viver no bem. Então, o que a gente pode entender com isso? Que na verdade, já que Deus criou a gente para o bem, e já que o bem sim é um atributo de Deus, o mal, na verdade, ele não é um atributo. O mal, ele não é, vamos dizer aqui, uma característica do espírito. O mal, na verdade, ele é a ausência do bem. Ele não existe como um atributo, ele não existe como algo que é atingível. É ao contrário, a gente, o espírito, existe para ser bom. Durante o caminho onde a gente está construindo o bem eterno, o bem maioral, durante esse caminho existe um pouco da não existência do bem. E a não existência do bem é o que a gente entende hoje como mal. Né? Mas ele não é um atributo final, ele não é um produto final de um espírito. O produto final de um espírito é o bem. E o fato de um espírito ou o ser humano já deixar de praticar o mal, né, já é um princípio do bem.
E a gente sabe muito bem, a gente estuda alguns outros, né, textos, algumas outras características do espírito de bem, e uma das características do espírito de bem é a caridade, aliás, é a principal. E aí a gente fala muito sobre o espírito de bem, que é você, não é você não praticar o mal, é você praticar sim o bem. Realmente é sim praticar o bem, né? É como se a gente tivesse assim a prática do mal, a prática do bem e um não pratica nada, né? Fica lá sem praticar nada. Lógico que todo espírito, e é essa a nossa obrigação como espírito que vai progredir, é praticar o bem. Mas até você chegar lá, até você conseguir praticar o bem, se você deixar de praticar o mal já e ficar numa zona inerte ali, nem mal nem bem, já ajuda, né? Já ajuda. Então, às vezes o pensamento de estar praticando o mal e pensar assim, ah, não, dá muito trabalho praticar o bem, eu não vou praticar o bem. Tudo bem, não precisa praticar o bem por enquanto, mas para de praticar o mal, né? Fique numa zona cinzenta e sem praticar nem bem nem mal, que já é melhor do que praticar o mal, né? Já é uma evoluçãozinha um pouco maior. Então, porque Deus no final de toda essa jornada, a única coisa que ele quer é a prática do bem, né? E aí, então, pensando nisso, o mal, ele tem origem aonde? Esse mal. Esse mal tem origem dentro da gente mesmo. Então, quem criou o mal foi o próprio homem. O homem criou o mal pelas suas atitudes, pelo seu livre-arbítrio, pela maneira de se relacionar, né? Então, o mal veio da falta da existência do bem dentro do homem, no espírito, né, que ainda está em evolução. E aí essa falta do bem deu espaço para a prática do mal, né? E aí sim o homem tendo dentro dele o próprio remédio, ou seja, melhorando isso que eu comentei anteriormente sobre os vícios, sobre o orgulho, sobre a ambição, trabalhando essas características ruins do espírito ainda em evolução, à medida que ele for trabalhando isso, ele vai deixando de praticar o mal e vai começar a praticar o bem, que é o que para que nós viemos. E aí poderíamos pensar, né? Bom, mas acho que caiu aqui a internet. Voltou. Então poderíamos pensar, puxa, mas que trabalho então, hein? Por que Deus não foi lá então, quando criou o espírito, e criou os espíritos todos bons já? Tudo bacana. Todos os espíritos bons, né? Por que não fez isso? Assim evitaria toda essa problemática, toda essa questão aí da prática do mal. Ora, Deus, ele jamais quis e querá dar algo de mão beijada, né, pra gente. O espírito ele foi criado para ele evoluir e evoluir pelo seu próprio merecimento, utilizando do seu livre-arbítrio, né, fazendo as suas escolhas durante a sua vida, durante as suas encarnações. Deus não ia chegar lá no comecinho criar um espírito perfeitinho. Não é essa a ideia. A ideia é criar um espírito que pelas suas próprias pernas iria caminhar, né, pelo seu livre-arbítrio, pelas suas escolhas, ele iria evoluir. Então, o sentido da existência de um espírito é evolução. Por isso que Deus não criou um espírito já 100% perfeito, 100% bom. Ele está dando a oportunidade a todos nós de vivermos, convivermos, evoluirmos moralmente, intelectualmente, né? Irmos nos depurando, tirando esses sentimentos, esses pensamentos ruins de dentro da gente, para que no final da jornada a gente consiga chegar lá. Caiu de novo a internet. Não, voltou. Voltou. Para que a gente consiga no final da jornada chegar lá bem, um espírito bom, perfeito. Por isso que a gente se a gente parar um pouco para pensar como um espírito existencial, a gente está muito ligado à lei do progresso, né? As inúmeras encarnações, as inúmeras dificuldades e convivência, com espíritos que a gente não tem tanta afinidade, encarna junto, tenta se resolver. Então a lei do progresso,
Ela é a lei que sustenta o fato de Deus ter criado o espírito ainda puro, simples e ignorante. E a lei do progresso vai depurar, vai melhorar esse espírito, né? À medida que ele vai tendo o seu livre-arbítrio e a sua evolução, até que ele chegue no bem. Então, a lei do progresso é a principal lei de Deus que sustenta a teoria de você nascer simples e terminar como um espírito perfeito, né? Então, sendo assim, quando a gente pensa no mal que o homem tem, né? E a gente pensa em depurar esse mal, a gente está falando sobre evolução moral. E aí, a evolução moral, né? Quando a gente vai falar das paixões, dos vícios, né? É muito importante que a gente entenda que paixões, vícios, ela faz parte de um instinto de conservação. Né? As paixões e vícios, eles fazem parte do instinto de conservação. E esse instinto de conservação é o instinto que mais se encontra nos animais, né, primitivos, ou acho que caiu aqui, nos animais primitivos ou nos seres primitivos, né? Naquela época, o que se tinha era mais forte era instinto de conservação. Preciso comer, preciso me abrigar, preciso me proteger, eu sou mais importante que o grupo, né? Esses eram os instintos do mais primitivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que à medida que a gente for evoluindo moralmente, essas paixões e esses vícios, eles vão deixando de existir dentro de nós. Acho que caiu de novo aqui a internet. Espera um pouquinho. Acho que voltou. Então esses instintos, eles vão enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve, à medida que a moralidade se desenvolve, né? E aí o espírito começa a dominar a matéria. E esse é o grande lance. À medida que a gente vai evoluir moralmente, intelectualmente, a gente vai passar a dominar a matéria. Puxa, caiu de novo. Voltou de novo. Nossa, gente, desculpa, mas a internet aqui em casa tá picando, 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 viu? Desculpa, mas a internet tá caindo. Então, assim, o espírito que vai evoluindo, ele vai dominando a matéria, né? E é como se a gente pensasse assim, no estado primitivo lá, a gente era 100% voltado para a matéria. E a gente está passando por um momento semi-matéria, semi-moral. Quando o espírito conseguir evoluir de vez, né, aí ele vai ter necessidades apenas morais, não mais de matéria. Então, a matéria também ainda é algo que faz com que a gente tenha, às vezes, instinto primitivo por causa do nosso estágio de evolução ainda, tá? Por isso que isso acontece. Agora, todas as paixões que a gente comenta aqui, né, elas têm utilidade providencial, tá? As paixões que a gente tem na vida, a maneira como a gente vive, tudo tem um sentido, né? Senão não seria de Deus. Se não fosse de Deus, não existiria. O problema, o que é nocivo aqui, são os excessos, né? São as demasias que a gente acaba colocando nessas paixões, nesses vícios, nessa maneira de viver muito ligada à matéria. Então, sempre quando a gente tem essa atitude muito abusiva, a gente acaba não tendo uma evolução moral tão grande, acaba gerando males, acaba se esquecendo um pouco de viver voltado para o bem. Mas sim, à medida que a gente for evoluindo, que a gente tiver mais esclarecimento, a gente vai escolher, através do nosso livre-arbítrio, viver mais para o bem do que para o mal. Então isso vai acabar sendo uma consequência. Mas a mensagem de hoje, deu aqui nosso horário, a mensagem de hoje era isso, era falar sobre um pouco do mal. Então o que a gente tem que ter na cabeça? O mal, Deus não criou, um ser especial não criou. O mal é a falta da existência do bem dentro do homem espírito. E essa falta de existência do bem
acaba gerando males, mas que à medida que a gente for evoluindo moralmente, intelectualmente, a gente vai poder fazer escolhas através do nosso livre-arbítrio e a gente vai passar a viver para o bem. Mas isso é no nosso dia a dia, a gente precisa sempre escolher o bem, precisa sempre tendenciar para o bem, a gente precisa sempre lembrar que o nosso destino final é um ser, né, um espírito puro, e a gente precisa ter essa vivência mais focada para o bem para a gente poder chegar no final da nossa jornada aí, depois de algumas encarnações. Eu devo ter várias ainda pela frente, um monte de gente, mas chegar lá no final a gente está um espírito bem. Muito obrigado para vocês. Que veio aqui, que houver aqui, colocou aqui que concorda aqui com as dificuldades, ajudam a crescer e evoluir, realmente. Se não fosse elas, né, a gente estava meio atrasadinho. Bom, vamos fazendo uma prece então de encerramento, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês mais esta noite. Faltei aí umas semanas atrás, agora eu vim umas quase 2 seguidas. Bom, vamos fazer a prece de encerramento. Vamos levar um pouquinho o nosso pensamento de novo a Deus, nosso Pai. Agradecer essa oportunidade de hoje, da gente poder estar aqui junto, apesar das dificuldades aí que nós estamos passando. Agradecer aos espíritos de luz que puderam fluidificar as nossas águas, nos acompanhar. E que essa pequena explanação possa ter sido útil aos encarnados e aos desencarnados também. Pedimos proteção aos nossos mentores espirituais para mais uma semana que vem pela frente, para que possamos enfrentar com coragem as provas da vida, possamos sempre conseguir distinguir o bem do mal, podemos tomar as decisões corretas, e que se for de nosso merecimento, que eles possam nos intuir de vez em quando, mas que todos nós possamos sair daqui com um pensamento positivo sobre a nossa evolução e sobre a nossa existência. Muito obrigado, meu Pai, que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Vou deixar ligadinho aqui mais uns 2 minutinhos, porque tem muito delay. E se eu desligar agora, cai o vídeo. Então vai ficar meio mudo aí, eu parado aqui, mas é assim mesmo, viu? Então vou ter que esperar uns 2 minutinhos aqui. Obrigado, viu, a todos vocês.